Vamos falar sobre codependência. Quem é o codependente? O codependente é um cuidador compulsivo, é uma pessoa muito responsável, é uma pessoa que geralmente faz tudo para todo mundo, é quem organiza tudo, é quem paga tudo, é quem sabe tudo. O codependente é um cuidador, é um viabilizador, ele é o braço forte da família, aquela pessoa que fala, olha, as coisas acontecem aqui em casa por causa de mim. Quem sempre toma a iniciativa sou eu, quem toma a decisão sou eu. Se a gente tem que fazer alguma coisa, sou eu que organizo, sou eu que ligo, sou eu que vejo, eu que sei o dia de pagamento de tudo, eu que sempre tenho a iniciativa, eu que sou o conselheiro, enfim, o cuidador é essa pessoa que... O cuidador não, o codependente é esse cuidador. Agora, por quê? O que torna uma pessoa um codependente? O seu histórico familiar disfuncional. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa pessoa nasceu em uma família que no momento em que ela nasceu, as pessoas estavam ocupadíssimas fazendo alguma outra coisa. Geralmente a mãe estava preocupada, às vezes a mãe em geral é um codependente, então a mãe estava sempre preocupada com o pai que bebe, com o pai que é mulherengo, com o pai que isso. Então a criança, ela fica esperando aquele olhar para ela de, olha, você é importante, e na verdade essa mãe ou essa figura, né, de afeto, essa fonte de amor, tá sempre preocupada com outra coisa, ou a própria mãe é alcoólatra, ou a própria mãe é depressiva, ou a própria mãe é narcisista, ou a própria mãe é a pessoa que espera não receber o amor da mãe, então espera que a filha cuide dela. Então a questão é você entender, o codependente, quando precisou ser nutrido, não foi porque a figura que deveria nutri-lo estava ocupada com outra coisa. Então essa outra coisa pode ser um pai alcoólatra, pode ser um pai mulherengo, um pai drogado, pode ser um outro irmão com algum tipo de deficiência, pode ser uma avó com Alzheimer, pode ser o que for que faça com que essa figura, a mãe, a figura cuidadora, nutridora, não tenha tido essa posição de nutrir a criança, e a criança foi sempre entendendo assim, agora eu não posso porque tem alguma coisa muito séria acontecendo, você não tá vendo que o seu irmão é doente, você não tá vendo, a mãe tá sempre lá preocupada e a criança olhando, e aquela mãe olhando para ver se o homem volta e brigando e descabelada e sempre louca, e o codependente, ele vai formando uma identidade que diz assim, eu preciso ser solução. Então o codependente, ele é solução para o meio dele. Então se o meio dele é um meio de enfermidade, o codependente vira médico. Se o meio dele é um meio de enfermidades psicológicas, o codependente vira psicólogo. Se o meio dele é um meio de problemas financeiros, o codependente vira aquele que tem dinheiro. Ele vira a solução para o seu sistema. E aí eles cresce e vai buscar um relacionamento. Outra coisa que eu quero falar antes da gente crescer aqui o codependente é que dentro dessa família onde é um ambiente, né, propício para o nascimento da codependência, as coisas não são nomeadas. Por quê? Porque tá sempre todo mundo preocupado, por exemplo, eu vou usar esse exemplo do pai alcoólatra, que é o mais comum, mas aí você entenda isso em todas as outras variações que eu comentei aqui. A mãe tá sempre preocupada para saber cadê o tal do pai, se o pai vai voltar, se o pai bebeu, se o pai usou droga, se o pai jogou, se o pai isso, se o pai aquilo. Aí a criança tá lá. Você acha que a mãe tem espaço interno, tem atenção interna para falar, ô filho, tudo bem? O que tá acontecendo? Você tá chateado? Essa mãe não tem esse olhar para essa criança, né? Então essa criança não aprende a nomear os próprios sentimentos. Ela aprende que falar sobre o problema não é bom. Então ela cresce numa casa onde o pai chega bêbado, grita, bate porta, ela fica com medo porque ela sente que será que meu pai vai bater na minha mãe? Aí no outro dia a mãe tá lá como se nada tivesse acontecido, e aquele clima do tipo, nós não falamos sobre isso, não falamos sobre o seu pai bêbado aqui em casa. Então a conversa é sempre, ele tava altinho, né, ontem. Nunca seu pai é alcoólatra, seu pai é violento, não, ele tava nervoso, filho, você sabe que seu pai é nervoso, né? Então o nome das coisas vai mudando, sabe? Então o homem alcoólatra, ele toma uma cervejinha. Então o codependente, quando ele vai falar, eu pergunto na terapia, seu pai bebe?
bebe assim, mas ele sempre trabalhou, ele trabalha normal, e aí ele quando chega em casa toma a cervejinha dele. Então você percebe todo o discurso de lealdade à mãe protegendo esse homem que não se relaciona sem a bebida. Então, geralmente, o codependente vai escolher para si parceiros que reproduzem este cenário. Então, ele vai ser uma pessoa que não sabe nomear os próprios sentimentos, que não se dá o direito ao prazer. Por quê? Porque a mãe estava sempre dando aquela ideia de você precisa me ajudar, você não está vendo como eu tenho problema, como eu sou sobrecarregada, como a nossa vida é dura? Então, você acha que uma criança que cresce nesse universo tem direito de ter prazer? Não. Ela tem que gastar toda a energia dela sendo super responsável. E aí, quando ela vai se casar com alguém, vai começar um relacionamento, ela escolhe alguém o quê? Mais leve, né? Mais tranquilo, que dê risada, que se divirta, que leve a vida mais leve, porque ela precisa desse equilíbrio. De alguma maneira, essa pessoa faz ela dar risada, faz ela, sei lá, ela achar que ela pode ser feliz. Daí ela casa. E daí ela começa a sentir ódio dessa pessoa, porque ela fala, ele não se mexe, a casa tá caindo e ele tá lá, não, calma, amanhã a gente vai ver. Então aí ela começa toda a raiva que estava acumulada de não ter sido cuidada, de ter sido responsabilizada por algo que não era responsabilidade dela, tudo isso ela vai dirigir para o novo parceiro, que ela escolheu exatamente segundo aquele molde. Por quê? Porque ela precisa continuar cuidando, afinal ela gastou uma vida inteira construindo essa super identidade daquela pessoa que cuida. Então, todo o valor dela para ela está nessa cuidadora, que é médica, que é psicóloga, que é enfermeira. Muitos codependentes têm essa profissão de cuidador, né? Cuidador psicológico, cuidador físico, cuidador, eu trabalho com advocacia, eu ajudo as pessoas nisso, naquilo. O codependente é um ajudador. E aí ele constrói essa identidade e aí ele começa a se relacionar com o cônjuge escolhido, que pode ser homem ou mulher, óbvio, né? A codependência ela afeta tanto homens quanto mulheres, mas em geral muito maior o número de mulheres. Então ela vai sempre escolher um homem que dependa dela, de acordo com a estrutura. Então, se ela é psicóloga, é um homem que precisa que ela tome todas as decisões, que ela diga o que ele sente, que ela faça, blá, 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 blá. Se a questão é dinheiro, esse homem não ganha dinheiro, porque ela precisa ser valorizada pelo dinheiro. E por aí vai. Se o pai era dependente químico, ela escolhe um dependente químico. E assim a coisa vai se reproduzindo um quadro para ver se agora ela finalmente é reconhecida. Porque afinal ela fez tudo para aquela mãe, mas aquela mãe nunca parou de olhar para aquele pai. Então aquele olhar de aprovação, de admiração, ela nunca recebeu. E aí ela vai esperar isso desse novo relacionamento. Nesse novo relacionamento, ela vai chegar com a conta de não ter sido cuidada, de não ter sido reconhecida. E aí geralmente ela fica presa nesse lugar, porque tudo que ela mais quer é cuidar dessa pessoa para que essa pessoa cuide de volta dela. Só que ao mesmo tempo ela boicota esse processo. Por quê? Porque ela fala, o dia que ele virar grande e forte, ele vai me largar. Por quê? Porque eu não sou amada por quem eu sou amada por ser necessária. Minha mãe me ensinou que eu tinha que ser útil, que eu tinha que ajudar, eu tinha que entender o problema sério que a gente vivia. Então o codependente, ele vive num problema sério, ele tá sempre num problema sério. E aí ele fala, sabe que a pessoa não entende, sabe, a situação, e isso e aquilo, e não é responsável, e não papapá, e ela tá sempre cobrando, entenda o nosso problema sério, entenda o nosso problema sério, que é uma memória. Então, no processo de terapia, gente, a gente vai ter que primeiro trabalhar todo o entendimento dessa história, trabalhar a nomeação dessas emoções, trabalhar o entendimento desse sistema que o codependente se formou, trabalhar a responsabilidade de ter escolhido este novo relacionamento, porque o codependente vem para terapia tratar este novo relacionamento, mas ele não vem fazer terapia porque ele precisa, ele vem porque o cônjuge precisa, ele precisa. Então é assim, olha, eu marquei essa terapia com você, porque na verdade estou com um problema no meu relacionamento, eu queria saber como ajudar ele a se tornar a pessoa que vai cuidar de mim. Inclusive, você não tem um horário para ele? Eu queria marcar constelação para ele. Por quê? Se você, que eu confio, assumir responsabilidade sobre ele, todos os meus problemas estão resolvidos. Então o codependente acredita que ele não tem problema. Quem tem problema é o cônjuge.
que precisa fazer terapia para ficar grande e forte e cuidar de volta dele. Só que todo pequeno movimento que essa pessoa fizer, o codependente vai lá e fala: não é suficiente, não é suficiente, não. Isso aí é muito pouco o que você fez. E aí não consegue sair desse quadro. Por quê? Porque ele precisa fazer a manutenção desse valor de, na verdade, tudo bem, você fez isso daí, mas não tem comparação com o que eu faço, né? Você ganha o seu dinheirinho, mas não tem comparação com o dinheirão que eu ganho. Você até entende alguma coisa, mas não tem comparação com o que eu entendo. Você até faz alguma coisa, mas não se compara com o nível de coisa que eu faço. Então esse é o vício do codependente, sabe? Ele precisa ficar o tempo todo se autoafirmando por conta deste valor que ele construiu nessa identidade. E na terapia a gente tem que trabalhar muito cuidadosamente. O codependente precisa confiar na pessoa para ir abrindo mão desse pseudo poder e assumindo a sua dor, assumindo a sua fragilidade. Então o terapeuta ele vai fazer essa ponte através da transferência, falando agora com as psicólogas que seguem, né? O psicólogo vai fazer essa ponte de ser essa figura de referência, de segurança, cuidadora do codependente para que ele vá abandonando lentamente esta posição e se deixando vir para um relacionamento normal. Então, codependência, gente, é um processo de terapia longo, a gente não faz assim, não resolve, mas é super viável de ser trabalhado, tá? Espero que tenha respondido aí algumas perguntas, não dá para eu falar tudo sobre codependência, mas eu acho que já dá para vocês terem uma boa ideia aí para começar.